Olá, pessoal do 8º ano, aqui é a professora Bárbara e vamos nessa quarta semana falar um pouquinho sobre potências. Bom, a potenciação é uma operação onde a gente utiliza para fazer a multiplicação de muitos fatores iguais, de muitos números iguais, sendo multiplicados repetidas vezes. Então, para a gente não precisar ficar fazendo várias vezes a representação de uma multiplicação muito grande, a gente utiliza a potenciação para representar uma multiplicação de um número, que a gente chama de base, que é quem se repete, numa quantidade de vezes que a gente coloca no expoente aqui em cima. Um exemplo. Se eu quero multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes, eu não preciso escrever 2 vezes 2 vezes 2. Eu consigo resumir essa multiplicação escrevendo um único termo, que é o 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, e isso dá 8. Então, o 2 é a base, o 3 é o expoente, e o 8 a gente chama de potência. A gente pode fazer essa mesma operação utilizando uma base em forma de fração, uma base racional, assim como poderia ser também uma base com número decimal ou qualquer outro valor. Mas todas as vezes que aparecerem uma fração, nós vamos fazer o mesmo esquema, é a multiplicação desse número da base por ele mesmo. A diferença é que quando a gente multiplica frações, a gente sempre vai multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, certo? Então, eu faço o 2 ao quadrado, 2 vezes 2, e o 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Por isso, 2 quartos ao quadrado é o mesmo que 4 16avos. Certo? Bom, vamos recordar algumas coisas. A primeira delas é todo número elevado a 1, a primeira potência, o resultado sempre vai ser o próprio número. Não importa qual valor seja na base, pode ser qualquer número. Se está elevado a 1, o resultado sempre será ele mesmo. O segundo lembrete é quando o número está elevado a 0. É uma regra. Todo número elevado a 0 sempre dá 1. Pode ser um número negativo, um número positivo, uma fração, uma raiz, um número decimal, não importa. Sempre que tiver elevado a 0, o resultado é 1 e 1 positivo, ainda que a base seja um número negativo. Se fosse nesse exemplo menos 4 elevado a 0, o resultado também seria o número 1. Quando nós temos uma base, um número negativo, e ele está elevado a um expoente par, como no exemplo, menos 2 ao quadrado, é um número negativo com um expoente par. Todas as vezes que isso acontecer, o resultado sempre será um número positivo. Por quê? Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Na multiplicação, quando eu tenho dois sinais negativos, menos com menos dá mais. Eu sempre, então, terei um número positivo como resposta. De maneira similar, se eu tenho um número negativo e um expoente ímpar, o meu resultado sempre será um número negativo. Atenção e muito cuidado, porque isso só vale quando nós temos parênteses. O menos só participa da potência se eles estiverem dentro de um parênteses. Caso aconteça de estar sem parênteses, o menos é somente repetido na frente do resultado. E o cálculo é feito apenas com a base com o número positivo. Ok? Então, tem parênteses, número negativo. Se o expoente for par, resultado positivo. Se o expoente for ímpar, resultado negativo. Bom, existem números chamados números quadrados perfeitos.
O número quadrado perfeito é um número que possui raiz quadrada exata. Todo número que a gente sabe achar a raiz quadrada e encontra um número inteiro, como assim? Raiz quadrada de 25, por exemplo. A raiz quadrada de 25 é o 5. Raiz quadrada de 100. Que número vezes ele mesmo dá 100? O 10. Então, 25 e 100 são exemplos de raízes quadradas exatas. Então, eles são números quadrados perfeitos. O 25 é um quadrado perfeito, o 100 é um quadrado perfeito, porque os valores das raízes desses números são números inteiros. Mas a gente não tem como decorar todos esses números e alguns números não dá para saber ao certo se eles são ou não são quadrados perfeitos só olhando para eles. Então, para descobrir, a gente vai usar uma técnica chamada fatoração ou decomposição em fatores primos. Observem esse exemplo. 2704 é um quadrado perfeito? Não sei. Eu só vou saber quando eu fatorar. Bom, fatorar, a gente coloca um número, passa um traço, e nesse lado aqui, a gente só pode colocar números primos. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. São os números que eu posso usar na fatoração, apenas números primos. Bom, 2704 é um número par, então ele divide por 2, que também o resultado também dá um número par, que pode ser dividido por 2, e eu vou fazendo esse processo até encontrar no final da decomposição o número 1. Quando eu concluo a decomposição, eu olho apenas para os números primos que estão aqui ao lado dessa barrinha. Bom, como a raiz que eu tenho que pensar é quadrada, eu quero saber se o número é o quadrado perfeito. Então, eu penso como se fosse uma raiz quadrada. Como a raiz quadrada tem índice 2, eu faço duplas com os números iguais aqui. Ó, o 2 eu vou fazer dupla com esse 2 aqui. Beleza. Esse 2 eu vou fazer com esse 2 aqui. Pronto. Agora, o 13 tem dupla para ele também. Um 13 junto com o outro. Bom, todos os números tiveram uma dupla para formar. Não sobrou nada. Como não sobrou nada, significa que 2704 é um número quadrado perfeito. Mas qual é o resultado da raiz quadrada desse número? Qual é o número que ela representa? Eu pego um representante de cada dupla, o 2, um 2 representa aqui, o outro 2 representa essa dupla aqui, e um 13 representa essa dupla aqui. Multiplico os 3 e encontro o valor da raiz quadrada, que nesse caso é 52. Se acontecer de sobrar algum número, vamos supor se aqui não tivesse um dos 13, ele ia ficar sem dupla, porque eu só posso fazer dupla com números iguais. Então, se esse 13 tivesse sozinho, significaria que o número que eu estou fazendo a decomposição não é um quadrado perfeito. Bom, então é isso. Eu deixei 2 listas de exercícios para vocês fazerem. Façam qualquer coisa, entrem em contato comigo que eu estou à disposição. Um beijo e até o próximo vídeo.